E tudo bem com você? Eu sou o Ivan, sou o criador do Método SAL e a gente vai aqui para o nosso módulo 3, né? Esse módulo 3 eu acredito que vai te surpreender, porque agora a gente vai tratar de vários assuntos relacionados ao seu estúdio. Esse módulo 3 é o Estúdio dos Sonhos. Então, vou dividir a tela com você. Vamos começar aqui sem mais delongas, ó. Essa primeira parte aqui é a gente vai ter que fazer alguns ajustes aí no seu estúdio, né? E os pontos mais importantes é com relação ao seu procedimento, com relação a algumas decisões que você precisa tomar no seu estúdio aí e vai precisar tomar essas decisões agora. Sobre a sua cliente ideal, você tem que saber algumas coisas aí sobre a sua cliente ideal. E a Roma, que é o desejo que você vai trabalhar, o desejo que essa cliente ideal tem. Então, a gente vai começar pelo primeiro, a formalização do seu procedimento. É uma coisa simples e é uma coisa extremamente necessária, porque é muito importante, né? O que é essa formalização? É um passo a passo replicável, quer dizer, o jeito que você explicaria, o jeito que você ensinaria esse seu procedimento que você faz hoje para alguém, então é isso que é a formalização. É o jeito que você explica o seu procedimento para uma pessoa. Essa formalização ela vai evoluir com o tempo. Ela também você pode anotar em um caderno ou uma agenda. E anotar no celular, que você pode, se você quiser, você pode anotar em algum lugar que você queira no seu celular, porque é fácil de você colocar e tirar partes do procedimento que vão se alterando com o tempo. O que não é essa formalização? Não é para você criar um curso agora e não é para você gravar um curso agora. Não tem nenhuma relação com isso. É só para você entender o que é o seu procedimento para você conseguir explicar para a sua cliente. A gente vai além, ó. Por que você vai fazer isso então? Porque isso vai trazer clareza para você. Essa clareza de você conseguir explicar o seu procedimento para clientes e futuras alunas. Ou até se de repente você tiver uma filha, um filho e quiser explicar esse procedimento para futuramente essa pessoa também se quiser trabalhar com isso também, para você deixar um legado, né? Então esse também é um dos motivos. E além de trazer essa clareza, você vai ter ideias infinitas de conteúdo. Porque vai ter algum momento que você vai precisar produzir algum conteúdo. Quando você tem o mapa, o passo a passo do seu procedimento de sobrancelha, isso facilita demais você criar conteúdo. Porque você pode criar conteúdo de cada passo do seu procedimento. Também vai te ajudar demais em saber os seus pontos fortes e pontos fracos, né? Lembrando, sempre a comparação é com você mesma, de quando você começou e como que você está agora. E esse daí é um dos motivos de você fazer. E é uma solução única. Você vai ter uma solução, você vai ter um procedimento que ele é só seu e que vai ser o seu método, né? Vai ser um método para chamar de seu. Olha que bacana. E aí, na aula de oferta, no próximo módulo, eu vou te ajudar a escolher um nome. Mas, inicialmente, se você quiser colocar, por exemplo, como batizar com o seu nome, é claro que não tem problema algum, né? E como que você vai fazer? Como que você vai fazer isso? Para você pegar uma coisa que é difícil e facilitar, você vai dividir em pedaços menores. Então, você pega o procedimento de sobrancelha inteiro, né? Vou até dividir aqui, ó. Você pega o procedimento todo. E aí, você vai dividir esse procedimento, começo, meio e fim, ou então em até 6 etapas aí, né? Que é do seu atendimento, o que você faz. E aí, você vai fazer o seguinte, ó. Eu já coloquei aqui para facilitar para você o que você precisa fazer, ó, de 3 a 6 etapas. Isso você vai fazer tanto com design de sobrancelha, que esse DS significa isso, né? O design de sobrancelha, você vai fazer, e a rena também.
E aí vai ser o quê? Primeiro, eu coloquei aqui uma sugestão. Lembrando, você vai adaptar isso daqui porque é o procedimento que você faz. Isso daqui é só para eu ensinar, para eu explicar para você o que eu quero que você faça, né? Aí no seu procedimento. Então você vai colocar aqui, ó, vai ter primeiro uma conversa com a cliente. Eu acho importante colocar esse primeiro passo para perguntar o que a cliente quer, o que ela espera, o que mais incomoda ela nas sobrancelhas. Eu acho que essa é a pergunta mais importante. Depois tem que fazer uma higienização. Esse é o segundo passo aqui, ó. Depois você faz a medição, qualquer que seja a maneira que você faça a medição. Depois você faz a retirada dos pelinhos aí da sobrancelha, usando a técnica que você usa, ou na linha, ou na pinça, ou na cera, mas aí você vai detalhar aqui. Depois você faz, por exemplo, a aplicação da rena. E aí depois vem a finalização. Eu, inclusive, não coloquei nem a parte de retirada da rena, então você pode colocar mais detalhado o seu procedimento. Isso daqui é realmente para fins de ilustração, né? Lembrando que é o seguinte, dentro de cada passo desse, você pode incluir mais passos, né? Você pode colocar de 3 a 6 etapas dentro de cada etapa dessa. Se no seu procedimento a medição ela exige que você tenha, dentro da medição, tenha um começo, meio e fim, você pode colocar aqui. Então, inclusive para ajudar com isso, o que eu fiz? Eu criei esse mapa mental aqui, ó. Vai estar pequenininho aqui no material de apoio, você vai conseguir ver melhor. Aqui eu coloquei essa parte de como, coloquei de 3 a 6 etapas do atendimento. Aqui em cima, o primeiro é a conversa com a cliente. E aí essa conversa pode ter três etapas, um começo, meio e fim. O que você tem que perguntar para a cliente? O que você tem que saber nesse início? Depois vem a parte da higienização. Como que é o começo, meio e fim da higienização? Aí você vai detalhar aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3 da higienização, começo, meio e fim. Depois tem a medição. Você vai fazer a mesma coisa, né? Começo, meio e fim na medição também. Depois tem a retirada dos pelinhos, começo, meio e fim. Depois eu coloquei aqui a finalização. E nessa finalização, para dar um exemplo para ficar mais claro, eu coloquei aqui, ó, quando você faz a finalização com um calmante, né? Para fazer a finalização, a pessoa, nesse caso, essa profissional precisaria de 2 passos. O primeiro é passar um calmante, e aí ela tem o começo e o fim, a aplicação e retirada do calmante, por exemplo, porque eu estou só elaborando para você ter uma ideia do que você vai precisar fazer. E aí depois o acabamento. E dentro do acabamento, ela pode ter mais 2 passos. O primeiro é uma parte com lápis dermatográfico lá, né? O que ela precisa fazer. E depois que ela usa o lápis dermatográfico, dentro do lápis dermatográfico, ela pode ver como que ela vai apontar, como que ela vai conservar o lápis, para que serve, onde compra. Então tem mais coisas que você pode escolher, pode colocar. Aqui foi muito detalhado, né? Que a gente está falando só do seu procedimento por enquanto. E uma sombrinha na sobrancelha. Como que é essa aplicação dessa sombra se você quiser que essa cliente já saia mais pronta, né? E depois eu coloquei esse sexto passo aqui, XYZ, porque depende do que você vai fazer ali, né? Você pode mudar a ordem dessas coisas e fazer do jeito que você achar melhor realmente. Mas é importante. Então, basicamente, você vai pegar lá um bloco de notas, um caderno, alguma coisa, e você vai escrever o seu procedimento. Primeiro você faz o quê, depois você faz o quê, o passo a passo. E você organiza as suas ideias de maneira que você consiga explicar isso facilmente para uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser um parente seu, a sua filha ou qualquer pessoa da sua casa, mas como que você explicaria esse passo a passo para uma cliente? Isso é muito importante e vai te ajudar muito quando a gente for fazer uma oferta, né? Para você saber o que você vai vender para sua cliente. Então, você tem que ter essa clareza. Por isso, esse primeiro passo é tão importante, né? E depois aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai repetir esse processo com cada procedimento que você tem.
Lembrando que a gente vai começar com design rena, e é claro que você precisa fazer de todos os procedimentos, mas a prioridade nesse momento vai ser começar com o design com a rena. Então, esses dois você precisa realmente mapear ali o passo a passo certinho. No caso de você fazer o da rena, já vai estar incluso o design junto, né? Então, já vai resolver. Essa primeira parte é uma parte muito importante de ser realizada, então você separa um tempo, faz isso, anota o seu procedimento aí nesse momento que está fresco na cabeça, o que que você precisa fazer, usa o material de apoio, dá uma olhada para você ver os passos, mais ou menos o que que tem lá, e a partir do que tem ali, você cria o seu, né? Cria o seu de como que você faz o design com rena, quais são os passos certinho, bem detalhadinho, certinho, para poder a gente conseguir usar isso futuramente quando for fazer a oferta. Então, desse primeiro momento era isso. Agora vamos para o próximo tópico.